Nação, Flamengo empatando com o Grêmio, né, de 1-1. Mas a repercussão da mídia, inclusive a mídia paulista, né, por uma boca só. Flamengo prejudicado, o Flamengo deveria ter vencido o jogo, né, apesar de o Flamengo ali ter tirado o pé já no segundo tempo. Mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Deram um pênalti ali para o Grêmio e, sinceridade, eu nunca vi um pênalti desse aí. Não existe, pessoal, não existe. O cara correndo natural, né, não fez nenhum movimento, a bola bate no braço, o juiz dá pênalti, né? Inclusive a mídia paulista reconhecendo, né, o erro do ato, né? E poucos reconhecem, né? Poucos levam sempre para o lado do clubismo, né? Não, porque é isso, porque foi pênalti, sempre procurando uma justificativa, mas a mídia paulista aí dessa vez falou a verdade. Foi um escândalo. Dar um pênalti desse aí a favor do Grêmio foi um escândalo. Para mim, o Flamengo merecia ter até feito mais gols, né? 70% de posse de bola, 22 finalizações. O Flamengo dominou amplamente, claro, sempre que a gente sabe que nem sempre vai passar por cima, mas merecia vencer. Tudo bem, pessoal, líder, melhor campanha, melhor defesa, melhor ataque, estamos no caminho certo, né? Vamos aguardar que o título vai vir. Vamos acompanhar aí a mídia paulista desmascarando muita gente, né? Crédito do vídeo é o melhor canal, né, do Brasil, Revista Oeste, link na descrição. Vamos acompanhar. Passando para Flamengo e Grêmio, jogaram no Maracanã ontem, né? O Flamengo saiu na frente com a Arrascaeta, martelou ali em busca do segundo gol. O Thiago Volpi fez grandes defesas. Aí teve um pênalti pro Grêmio, né? Que o Loeblin vai falar já. E o Volpi foi lá e bateu para se consagrar como o melhor em campo, né? Fazendo boas defesas, depois fazendo o gol de empate. Loeblin, acho que não tem como fugir desse lance, né? Foi pênalti para você? O torcedor de São Paulo no final de semana de André e Volpi fechando o gol, hein? Olha, é a tal história. Na minha opinião, é um movimento natural. Ninguém corre com a mão colada. Você tem um movimento de braço que é pêndulo, que é peso. Aí o cara chegar e marcar pênalti aí, quer dizer, eu não vejo a menor noção do que é recomendado. Mais uma vez, por que o VAR, como eu escutei hoje, né? Por que o VAR não recomendou uma revisão? Porque o VAR está sozinho no lance, ele vê o lance, ele está de frente, entendeu? Mas eu, honestamente, tem que ter muita boa vontade para marcar pênalti pro Grêmio. Concordo. Alex Miller. Pode falar, Lelê. Esse lance pra mim... Tá, não, pode falar. Não, a Lelê, as damas primeiro, por favor. Não, eu só falei que eu concordo, até porque eu acho que tem um agravante, viu, Loeblin, nesse lance. Porque o cara do Grêmio chuta na mão do jogador e tá em cima. Ele não tem como tirar a mão nesse lance. Ele tá correndo, ele não é que ele pôs a mão. E quando é uma coisa que vem ainda com mais tempo, né, pra ele retirar ali o braço, num lançamento, uma distância maior, você até tem essa questão de avaliar a trajetória da bola, se o braço tá antes da... Mas ali, o jogador do Grêmio chuta em cima do braço dele, não tem como ele tirar, não tem como ele evitar esse, entre aspas, pênalti. Em cima do que você falou. Eu achei absurdo. Nós estamos criando uma situação no Brasil que é mais vantagem entrar na área e não procurar o gol, procurar o braço do adversário. Se for assim, todo atacante vai chutar no braço do cara e já era. Isso é interessante. Como é que é? Nós estamos criando no Brasil uma situação que é mais vantajoso você procurar o braço do adversário, a mão do adversário numa jogada, do que procurar a jogada pro gol. É isso, é o que estão fazendo. A Lelê colocou perfeitamente. Você está a 1 metro do cara. O cara pega, vai cruzar, o braço está no movimento natural, bate no braço, o cara dá pênalti. Pra que eu vou procurar o gol? Vou procurar o braço. O foco do êxtase do futebol. Não, ontem. Nossa, é bonito isso, hein? Esse pênalti pensa nisso, hein? Esse pênalti. Eu falei êxtase, não falei nem orgasmo, falei êxtase. E ó, esse lance de pênalti aí, em se tratando de Zanovelli, não me chama atenção, não me espanta, porque ele é muito ruim. Agora, o lance em si, é impossível o jogador do Flamengo não estar com o braço ali. Ele não tinha nem chance de pensar em fazer algo diferente com o braço pra evitar o pênalti. Então como é que você vai dar um pênalti desse, cara? Isso não Como existe. é que você dá um pênalti desse e não dá no André Ramalho, por exemplo? Não tô nem falando que foi. Pra mim, nenhum dos dois foi. Mas se no mundo de hoje, ou num país como a gente vive, com as recomendações malucas que nós temos aqui, você dá um pênalti desse, você tem que dar qualquer toque de mão na área, você tem que marcar pênalti. Não, é uma coisa absurda. Um pênalti escatológico. Olha! Bonito essa foi cheirosa. O almoço foi fantástico. Essa foi linda. Mas é o que é.
Mas é o que é. Fala português. Eu não consigo ter outra explicação a esse lance. Puxando de fezes. Né? Uma coisa abissal, completamente desconectada do mundo. Eu juro por Deus. Quer dizer, então, que agora o cara não consegue mais correr, que se resvala uma bola no braço dele é pênalti. Então, qual é a necessidade, então, que a gente tem de ter árbitro em campo, de regra, de legislação? Porque não é possível. Isso, o Flamengo foi completamente prejudicado, É a primeira vez na vida. Um lance, inclusive, que poderia dar ao Flamengo uma vantagem ainda maior de uma liderança, que o Cruzeiro vai se aproveitar muito bem pela vitória contra o São Paulo no final de semana. Pode decidir um campeonato e tá tudo certo. E pros caras, segue o baile, segue a vida. Porque não acontece nada com a arbitragem, porque na outra escala, ele vai trabalhar. O VAR vai trabalhar na outra escala e segue o baile, não tem punição, Loebling. O Galhardo, do River, ele foi muito feliz na primeira parte do Campeonato Argentino, que marcaram um pênalti contra o River, e ele falou assim, já mandei meus jogadores não colocarem mais a mão para trás, que ele falou assim, é ridículo, porque não tem equilíbrio para marcar. Como é que eu vou marcar o jogador com os dois braços para trás, com medo que seja marcado um pênalti e bater na minha mão? Quem falou? Gente, o Galhardo, treinador do River. Repita. Marcelo Galhardo, como é que é? Ele disse o seguinte, ele já mandou os jogadores dele não botarem a mão para trás, porque tá todo mundo com medo que seja marcado um pênalti, se bater no braço, e que o jogador não tem equilíbrio para fazer uma marcação com dois braços para trás. Claro. Quer dizer que ninguém pensa nisso. Você tá mudando completamente a Por isso é bom ter um árbitro como você. Não, foi ele que falou, mas eu concordo Não, com mas ele. você conhece, Entendeu? conhece. Porque a questão... Eu achava você meio bobão, mas Nota agora virei seu fã. Meio só? Melhorou. Você acha inteiro, é isso? Mas você é muito bom. Obrigado. Mas Eu assim, sei quem é bom. quem é do futebol, gente, eu vejo assim, fisiologista, treinador, jogador, ele tem que ser ouvido nessas instruções que são dadas para os árbitros, porque são eles que estão ali dentro, eles sabem qual é o equilíbrio, como sobe, como não sobe. Aí o cara tá sentado lá, 3 caras, no ar-condicionado, comendo bolinho de salsicha, tomando uma cerveja ruim, entendeu? Os caras estão discutindo se aquilo é pênalti ou não e manda pro campo. Cara, esses caras não são ouvidos. Leveling, qualquer juiz que apita futebol, o cara joga um futebolzinho de final de semana, né? Ele tem contato com o futebol fora das 4 linhas. Ele tem contato, ele sabe o que é. Não é possível, não entra na minha cabeça que ele não tenha a noção do que é a realidade, do que se acontece em campo. Porque não justifica, eu juro por Deus, não justifica um árbitro profissional, um cara que apita e que vê o que está acontecendo num campo, com todos os movimentos, dá um pênalti desse. Não justifica. Eu não consigo entender o que passa na cabeça. Não é a cabeça deles, desculpa, não é a cabeça deles, é a recomendação que eles recebem. O que está errado, assim, eu concordo com você. Como eu falei agora há pouco do pênalti, que eu não marcaria, mas os caras mandam marcar. Ele marcou esse pênalti porque ele recebe a recomendação de marcar esse tipo de lance. Tá tudo errado. Mas da mesma forma que o jogador, o goleiro, todo mundo fica nervoso, o árbitro e tal, entendeu? Então, na hora para decidir, você tem que ter mais respeito, mais calma. Então, eu vou contar para você. Não é assim. Edilson Pereira de Carvalho. Você sabe, você apitou. Você tem 1 segundo para decidir, Sim, pô. mas olha só. Edilson Pereira de Carvalho, da máfia do apito, hein? Seu amigo. Tá, o Edilson, numa pré-temporada, ele já era FIFA. Ele entrou na FIFA um ano antes de mim. Nós estávamos numa pré-temporada, só os árbitros top do Brasil. Alguém determinou um negócio na reunião e falou assim, no Campeonato Brasileiro é para fazer assim, 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 assado. Nós escutamos e tal. Ele levantou a mão e falou assim, eu não faço. Mas por quê? Porque a FIFA não diz isso. Eu sou árbitro FIFA, eu vou fazer o que a FIFA mandou. Ficou 1 mês fora de escala. Qual que é o recado que eu dou para os outros árbitros? Faça o que eu tô mandando. Mas os caras têm que ter esse peito, essa recomendação. Alguém tem que se rebelar. Alguém tem que se rebelar contra isso. Sabia disso. É um fato absurdo, Facinho. Não é possível. As decisões que Hoje estão sendo aconteceria tomadas. isso, você acha? Hoje? Não. E geralmente, pessoal, esses lances aí é contra o Flamengo. A favor do Flamengo não existe. Se fosse a favor do Flamengo, segue o jogo. Mas quando é contra o Flamengo, sempre tem a mal vontade, né? Sempre, né? E ainda tem aqueles que dizem que o Flamengo é sempre aquele time. O time favorecido, o time que é ajudado pelos atos. Será? O time que a Globo ajuda. Será, pessoal? Tá aí, tá escancarado. O Flamengo nunca foi favorecido por árbitro nenhum, pessoal. O Flamengo, pelo contrário, é sim prejudicado. Não me venha aqui dizer que o Flamengo é favorecido. Tá aí.
Se tivesse... Eu acho que hoje falta árbitro de referência, não se juntarem. Só se juntarem uns 5, 6, fizerem um grupo, Mas não a arbitragem é cada um por si. Ninguém faz. Cada um por si. Não vamos falar do Santos daqui a pouco. Você pega um cara que é top no Brasil hoje, que é o Wilton. Tá? E o Neymar ontem expulsou ele de campo. Eu acho ele fraco, hein? Entendeu? Mas hoje ele e o Klaus tido como referência. Eu acho que hoje é o abate a Bel. Nós não temos, nós estamos faltando gente com capacidade para chegar e falar pro cara, amigo, você nunca apitou nada na tua vida? Você quer mandar eu marcar pênalti isso aqui? Porque o VAR, que nós até ontem questionamos, mas o VAR tá entrando, e num lance desses, o VAR não pode entrar porque alguém chegou agora, muda tudo e fala, agora você não vai entrar mais? Nós estamos perdidos, desculpe. Nós estamos sendo enganados. E história no árbitro. O torcedor... Por isso que eu falo, o árbitro tem que ter, ou os árbitros, a mínima e a dignidade de todos se juntarem para falar essas recomendações não vamos seguir, porque todo domingo, quarta domingo, é pau na gente. O árbitro pensa nesse cara, porque tá errado. Não vai fazer isso. Claro, eu sei. Não vai fazer mas isso. só que alguém tem que brigar contra esse sistema em algum momento. Não tem união na arbitragem. O Arte falou aqui antes, falou baixinho, não sei se vocês ouviram, tá? Não tem união na arbitragem. Não tem. A arbitragem não é que na economia que cresce jogos. Você tem uma quantidade de jogos por semana. X na Série A, na B, X na C. Ninguém quer correr risco, tá certo? Eu não vou enfrentar o sistema. Deveria ser assim. Claro, deveria. No mundo perfeito, você tem toda a razão. Só que não é. Então, no mundo perfeito, eu cansei de receber uma instrução da CBF, a receber a 1 do Campeonato Paulista, e quando eu apitar Libertadores, vinha um aviso da FIFA, tem que ser assado. E como é que o árbitro se vira? Então, a gente questiona assim. Agora, não espere união de árbitros para se rebelarem, entre aspas, com determinações que não tem sentido. Quando do tempo da liderança do Armando Nunes Castanheira, da Rosa Marques, o Armando Marques, que muita gente, o Orlando Duarte, por exemplo, falava muito isso, o melhor árbitro da história do futebol. Havia mais respeito, todo mundo obedecia o Arnaldo. O Armando. O Arnaldo também, gente boa. Arnaldo Davi César Coelho. O Armando fazia um negócio que era o seguinte, ele determinava, via CBF, o que ele queria em todos os regionais no Brasil. Hoje não. Hoje o regional do Amazonas faz, com todo respeito, faz diferente do São Paulo, que faz diferente do Rio Grande do Sul, que faz diferente do Rio de Janeiro, cada um faz o seu. Então, aí o cara vai apitar no brasileiro. É diferente, quer dizer, isso era muito difícil realmente, e continua, porque as recomendações são diferentes. Eu soube agora com o árbitro de São Paulo, não vou dizer o nome, ele foi convidado para apitar um jogo em Sergipe, a final de Sergipe, do primeiro jogo. Chegou lá, aqui a gente não faz isso aqui quando é pênalti. Mas como assim? Não, a gente não faz aqui, porque a gente... É isso. O doutor vai operar, doutor. Já pensou nisso, né? A gente não pode cortar o birigó do cara, tem que só cortar só a... Não, mas só para encerrar essa questão da arbitragem, essa falta de união que o Loeblin falou sobre os árbitros, a gente vê também nos clubes, porque eu ia falar, por exemplo, os próprios clubes deveriam pressionar para ter uma mudança nessas recomendações, sendo que todos são prejudicados por lances de pênalti que não deveria ser pênalti, porque o cara tá tentando marcar e tá ali, né, cometendo uma infração na visão deles por um movimento que é natural, na minha opinião, que não tem como tirar. Só que os próprios clubes, eles também não são unidos. Cara, eles só reclamam quando é contra eles. Exatamente. Então a gente nunca vai ter essa, essa união. Se não tem dos árbitros, também não tem nos clubes, no futebol brasileiro, para que a gente veja uma mudança aí, né, e que os torcedores tanto querem. Até porque nós, torcedores, e cada jornalista tem sim o seu time, a gente está aqui como representante da voz, né, dos torcedores que estão nos assistindo, muitas vezes a gente também só reclama quando é com o nosso time, né? O torcedor tem que saber reconhecer isso também. Então olha como fica difícil você resolver uma questão, né? Agora, Lelê, vamos falar de bola rolando, porque o Flamengo reclama, né, desse pênalti, que de fato a gente chegou à conclusão aqui de que não deveria ser marcado, mas e no jogo, né? Eu tive a impressão de que o Flamengo estava um pouco displicente. O Grêmio empatou com o Ceará no último jogo, a gente meteu 8 na vitória, a gente pode fazer gol a qualquer momento, abrimos o placar e parece que meio que relaxou. Você teve essa impressão também? Cara, eu achei que o Flamengo teve dificuldade de penetrar na retranca do Mano Menezes, né? Porque teve que ter muita paciência, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo manteve a foi boa, né? Penetrar na retranca. Aí, dura, hein, Lelê? Foi tipo um futebol tântrico, viu?
futebol É o futebol de passeio. Não dá pra comentar. É duro mesmo. Ficou sem penetração ali, porque. Ela continua. Rodava. É isso. E penetrar na retranca, né, meu? História difícil, tá? Aí é dureza. Rodava a bola, né? E não conseguia, de fato, finalizar ali. Porque o Mano Menezes, todo mundo já conhece, né? A retranca famosa do Mano Menezes para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ele já pensou em se fechar. E o Flamengo teve dificuldade, sim, nessa última bola, né? Ali em conseguir finalizações. Parou quando conseguiu, né? Alguma finalização nas boas defesas do Volpi também. Teve uma do Pedro, que ele conseguiu fazer uma defesaça ali no primeiro tempo. E aí o Flamengo no segundo tempo realmente acho que cansou, né, um pouco assim, dessa Lelê, insistência do primeiro tempo. É nítido como a gente pode tentar falar sempre mais do coletivo e menos do individual, mas o individual no futebol hoje ele ainda é muito primordial, né? Como faz falta o Jorginho no time do Flamengo. Opa! Olha a mudança, olha a dificuldade que o Flamengo teve de construir o jogo sem o Jorginho, né? O De La Cruz não tem esse ritmo, muito pelo contrário, um jogador completamente diferente. Diferente, né? Até fez um jogo lá um pouquinho mais, sabe, envolvente, querendo... Não foi ruim, mas... Não, querendo participar ativamente do jogo, mas a qualidade técnica do Jorginho faz muita falta ao Flamengo. E eu acho o Luiz Araújo mais jogador que o Plata. Pra mim, o ataque ideal do Flamengo seria Bruno Henrique, Luiz Araújo e o Pedro. Eu gosto mais também. Tá? Eu acho que E o Lino Araújo... não? Samuel Lino não? Não, perdão, o Samuel Lino. Não, é que eu falei o Bruno Henrique, né? Isso, Eu acho que o Bruno Henrique ele pode ser uma ótima opção. É que todos são bons, né? Gente? Todos são bons. Mas é que eu falo assim, você ter o Samuel Lino e o Luiz Araújo, o Luiz Araújo te dá remate de fora da área, um cara com mais intensidade. Guardar o Bruno Henrique hoje por segundo tempo é uma baita de uma arma, até porque eu não vejo o Flamengo ser o Pedro, tá? Eu já falo, o meu estilo de jogo aliás, o tem que ter um grande centroavante. O Pedro é bisneto do Ademir Queixada? Se não é bisneto, mas ele é parecido com ele, né? Mas tanto no futebol também. Queixadamente falando, um empate. Queixadamente é um empate mesmo. Você também não sabe quem foi Ademir Queixada do Vasco da Gama? Não, eu sei história. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí coisas que, pra mim, isso aí não é nem novidade, né? Agora sim, eu fico até surpreso quando eu vejo a imprensa paulista falando alguma coisa em pró do Flamengo. Que realmente o Flamengo foi prejudicado, né? O Flamengo foi muito prejudicado. Não é só o flamenguista que tá dizendo. É todo mundo, pessoal. Todo mundo por uma boca só, né? O Flamengo foi prejudicado que um pênalti esse pênalti que foi dado a favor do Grêmio só deu porque era o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, pessoal, eles não dão esse pênalti. Mas é contra o Flamengo, vamos dar o pênalti, né? Contra o Flamengo, vamos dar o pênalti. Isso aí é uma verdade, né? Agora, uma coisa que a gente não cita, né? É que na mesma rodada tem um lance parecido. A bola pega na mão de André Ramalho e o juiz não dá pênalti, né? Aí às vezes eu fico querendo entender por que dão contra o Flamengo e por que não dão contra outros times, né? Por que será, pessoal? Fica difícil de entender, né? Difícil de entender. Mas a mídia paulista tá aí. Não foi um flamenguista, não foi ninguém que escancarou. A mídia paulista escancarou toda a verdade. É uma vergonha o futebol brasileiro, né? Você vai para a FIFA, eles recomendam uma coisa. Vai para o futebol brasileiro, eles recomendam outra, né? A que ponto o futebol brasileiro chegou, né? A que ponto o futebol brasileiro chegou. Mas eu concordo aí com o pessoal, né? O Flamengo jogou muito bem. Outra coisa, o Flamengo sente muita falta de Jorginho, né? Apesar de La Cruz ter feito um bom jogo, né? Eu não acho nem que De La Cruz fez um mau jogo, não. Fez um bom jogo, De La Cruz fez um bom jogo. É aquele cara que a gente sempre observa, até porque ele gerou bastante discussões aí no Flamengo, né? Chegando até alguns
algum médico, né? Na verdade foi um médico, né? Ser demitido. Tá voltando aos poucos. Pra mim fez um bom jogo, né? Claro, não foi no mesmo ritmo de Jorginho, pessoal. Isso aí é uma realidade, né? Não foi no mesmo ritmo de Jorginho, porque Jorginho já tá adaptado, né? Principalmente entrosado ali com Saul. É um cara que tem uma filosofia de jogo totalmente diferente de De La Cruz. Primeiro que eu não sei se era porque era o primeiro jogo de De La Cruz depois da volta da sua lesão, mas ele estava sempre mal posicionado entre os zagueiros. Ou ele estava em cima de Léo Pereira, ou estava aqui em cima de Léo Ortiz. Ele estava mal posicionado. Isso aí é um fato. Jorginho, você não vê isso. Ele está sempre entre os zagueiros, ou entre os volantes, ou entre o ataque. Ele sempre procura uma posição ali para não atrapalhar. E a gente percebia que De La Cruz tinha momentos ali que ele estava até atrapalhando. A verdade é essa. Mas é um cara que sabe sair jogando, é um cara que tem qualidade, marca bem, chega bem na frente, né? Inclusive, eu acho que esse mau posicionamento dele foi justamente porque ele tá voltando agora, né, pessoal? Tá voltando agora, a gente sabe que quando o jogador tá voltando de lesão, que primeiro, que ele é novo, né? Quando eu digo novo, uma equipe nova, né? Principalmente o meio campo do Flamengo, né? Com Saul, ele não tem esse entrosamento com Saul. Eu acho que aos poucos o Flamengo vai ganhando aí De La Cruz como uma grande opção, né? E Jorginho não tem muita discussão, não. Se o Flamengo perder aí a questão de Jorginho, tem que esperar que De La Cruz recuperar o mais rápido possível, porque Jorginho é fundamental nesse esquema de jogo de Felipe Luiz, pessoal. É fundamental, é um jogador que para mim faz muita diferença. É um jogador que faz a ligação zaga e meio campo, sempre entregando com qualidade essa bola para Arrascaeta. Então não tem muita discussão, né? A discussão é que ele volta o mais rápido possível. Inclusive essa data FIFA aí foi até bom, né? Até porque o jogador vai se recuperar, né? Então, sem sombra de dúvida, vem numa hora certa, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Quem não for inscrito no canal Mengão Malvadão, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.